Vou continuar a resolução da prova de física da FUVEST, segunda fase. Essa é a questão 3, eu vou ler o enunciado e em seguida eu já vou fazer a resolução da questão. Então a questão 3, ela diz o seguinte: proposto por Robert Stirling em 1816, o motor de Stirling, tá? Então a gente vai estudar o motor de Stirling, que nada mais é do que um sistema termodinâmico. E nesse sistema termodinâmico, aplicado em conjunto com coletores solares de disco parabólico, tem sido utilizado na geração de energia elétrica e energia solar. Dessa forma, ele oferece não apenas uma solução eficiente e sustentável à demanda energética, mas também reduzindo perdas na transmissão e impactos ambientais em relação a grandes usinas convencionais. O funcionamento desse motor compreende 4 etapas. Então, a primeira etapa, eu tenho o aquecimento isovolumétrico, né, que seria exatamente essa transformação do A para o B nesse gráfico de pressão em função do volume. Eu tenho um ciclo termodinâmico que é descrito pela essa curva azul. E a primeira etapa de A para B, que representa o aquecimento isovolumétrico. Iso porque tem o mesmo prefixo de mesmo, então mesmo volume, né? Mesmo volume, a gente percebe pelo gráfico aqui, ó, que ele não altera o seu volume nesse processo nesse processo isovolumétrico. Em seguida, a expansão isotérmica. O que seria a expansão isotérmica? Seria de A para B, de B para C, desculpa. E em seguida, eu tenho o resfriamento isovolumétrico. O que é o resfriamento isovolumétrico? De C para D. E, por último, a compressão isotérmica. O que é a compressão isotérmica? De D para A. E aqui, quando ele volta para o A, ele fechou o ciclo termodinâmico, né? Esse ciclo termodinâmico, nós estamos trabalhando com um gás, nós vamos considerar como ideal, como é descrito nessa figura. Então, o primeiro item da questão, ele pede o seguinte, né? Então, sabendo que eu tenho os processos termodinâmicos, que são mostrados nos trechos AB, BC e CD e DA, qual dos processos descreve a compressão isotérmica do ciclo de Stirling? Justifique sua resposta. Em quais dos processos, item B, o sistema recebeu calor da fonte quente? Justifique sua resposta. C. Coletores solares parabólicos apresentam taxa de conversão de energia solar em energia elétrica de aproximadamente 30%. Exatamente esses 30% é a eficiência do sistema, com uma geração de potência da ordem de 15 kW. Nessas condições, estime o valor da energia solar. No item C, ele pede para você estimar o valor da energia solar média em joules transferida ao coletor durante 1 hora. Tá? Então, para deixar em destaque todos os pontos importantes dessa questão, eu fiz um esqueminha onde eu tenho destacado as principais etapas do ciclo termodinâmico, né, os processos termodinâmicos. E em seguida eu já vou começar a fazer a resolução, mas antes eu vou fazer uma introdução teórica e em seguida já fazer a resolução. Com a introdução teórica a gente já tem mais ferramentas para resolver o exercício de uma maneira mais efetiva. Então, para começar, o que é um ciclo termodinâmico? O ciclo de Stirling, né?
Ele é um ciclo onde eu tenho um diagrama. Quando eu falo diagrama, eu estou relacionando duas grandezas termodinâmicas: pressão e volume. Esse ciclo termodinâmico ele tem 4 etapas. A primeira, que é exatamente o que está destacado aqui, né? Deixar aqui, ó, deixar destacado para você, não que você estiver estudando, ficar mais fácil. Isovolumétrico, né? Um aquecimento isovolumétrico, expansão isotérmica, resfriamento isovolumétrico e compressão isotérmica, tá? Então essas são as 4 etapas que a gente vai estudar nessa introdução. Primeira etapa, isovolumétrica, mesmo volume. Segunda etapa, isotérmica, né? Essa é a isotérmica, quer dizer que a temperatura é constante. Depois, um processo isovolumétrico, volume constante. E depois, uma compressão isotérmica, né? Que é a curva azul claro aqui, tá? Então, o que eu tenho desse ciclo? Eu tenho uma parte de calor que entra no sistema, que é a quantidade de calor que entra, e a quantidade de calor que sai, né? Então, eu tenho uma eficiência termodinâmica nesse sistema, né? Que é representado por essa máquina aqui, né? Então, eu tenho a fonte de calor quente e a fonte de calor fria, tá? Então, a partir disso, eu já consigo ter uma base para responder essa questão. Então, o ciclo termodinâmico, ele tem duas fontes. Ele tem uma fonte quente e uma fonte fria. E tem 4 transformações, como descrito anteriormente, né? Então, aquecimento isovolumétrico. O volume permanece constante enquanto a temperatura do gás aumenta. Como consequência, a pressão também aumenta, tá? Então eu tenho um aumento da pressão a volume constante. Como eu não tenho variação de volume, logo eu não tenho trabalho realizado pelo gás. Então o trabalho no processo isovolumétrico ele deve ser 0, porque o trabalho ele depende do volume, tá? Na expansão isotérmica, nesse processo a temperatura permanece constante enquanto o volume aumenta e o gás recebe calor da fonte quente, como a gente viu nesse gráfico aqui. É importante você fazer esse estudo e olhar a figura, porque você já começa a associar os conceitos com os conceitos teóricos com a parte física, né? Então você sabe que nesse processo de 1 para 2, eu tenho a entrada de calor no sistema. Como a gente está trabalhando com gás ideal, eu vou usar exatamente a equação PV igual a nRT, onde P pressão, V volume, N a quantidade de mols, R é a constante dos gases ideais e T a temperatura, tá? O trabalho realizado pelo gás nessa transformação adiabática, como é que você pode fazer esse cálculo aqui? Você pode justamente fazer a integral. Se você sabe que o trabalho é dado por esse pressão vezes a unidade de volume. Então, você sabe que cada unidade de trabalho é dado pela variação do infinitesimal da quantidade de volume. Então, há uma pressão constante, eu consigo calcular exatamente o trabalho realizado na transformação isotérmica. Tá? Então isso aqui é só um detalhe, mas você sabe que o trabalho nesse processo onde eu tenho um gás ideal, eu posso descrever com essa relação. Como é que eu vou fazer isso? Apenas substituindo esse P, né,
em função do volume, né? Então, esse P que está aqui, ele vai ficar em função do volume. Eu vou fazer a integral e vou encontrar o trabalho. Se você não sabe sobre integral, em uns próximos vídeos eu vou fazer em mais detalhes essa descrição. Mas saiba que o trabalho ele tem uma dependência do volume e da temperatura do sistema, né? E da quantidade de mols. O resfriamento isovolumétrico. O que é o resfriamento isovolumétrico, né? O volume ele permanece constante, porém a temperatura diminui. Como consequência, ocorre a diminuição da pressão, né? Que é o caso que a gente observou aqui, né? Vamos voltar na figura de novo, ó. Exatamente esse 3 aqui, ó. Resfriamento, eu tenho é isovolumétrico com a diminuição da pressão. Ó, consequentemente, a diminuição da pressão. A última etapa do ciclo termodinâmico é a compressão isotérmica. Nesse processo, o volume diminui, mantendo a temperatura constante. O gás cede calor para a fonte fria. Tá? Então, se você olhar aqui de novo, ó, vamos olhar de novo esse gráfico aqui. Então, agora eu tenho essa quantidade de calor sendo expulsa, jogada para fora do sistema. Esse é um processo natural em qualquer ciclo termodinâmico. Eu tenho uma fonte quente que fornece energia para um ciclo termodinâmico. Essa energia, uma parte dessa energia é transformada em energia útil que realiza trabalho e a outra parte é dissipada, né, como todo o sistema físico, né? Então, essas são as 4 etapas do processo termodinâmico, né? E o que a gente tem que fazer agora no primeiro momento? Interpretar o diagrama termodinâmico, né? Esse diagrama ele tem a pressão, né? Tem o volume e a gente tem os 4 ciclos termodinâmicos: aquecimento isovolumétrico, expansão isotérmica, resfriamento isovolumétrico e compressão isotérmica, tá? Então, agora a gente já tem a base teórica para poder resolver a questão, né? Então, o primeiro item, ele pediu o quê? Ele pediu o processo em que descreve a compressão isotérmica. Então, a partir do estudo que a gente já foi realizado, a gente já consegue entender qual que é o processo que tem uma compressão isotérmica. É de D para A. Né? Então, se você olhar o diagrama, você vai perceber que de D para A eu tenho uma compressão isotérmica no ciclo de Stirling, né? Que é o motor. Então, o primeiro A, muito simples, você pode justificar falando que o processo termodinâmico em que ocorre a compressão isotérmica é de D para A. Então você escreve literalmente dessa forma, porque você dá uma segurança para o avaliador, que ele sabe que você tem domínio sobre o conhecimento daquela questão. Tá? Então vamos para o item B. O item B ele pede o processo em que o sistema recebe calor da fonte quente. Com aquela teoria que a gente acabou de descrever, então a gente já tem essa informação, né? Então, qual que é o processo em que ocorre a entrada de calor no sistema? Ela é muito simples, né? Ela é a expansão isotérmica, né? Como a gente acabou de mostrar nessa figura, né? Vou voltar nela de novo. É importante que você faça essa coisa de ficar olhando muitas vezes na figura, porque você consegue internalizar esse conhecimento, tá? De uma maneira mais orgânica, tá? Então, a entrada é dada por esse processo de 1 para 2, tá? O processo de 1 para 2, a gente acabou de descrever, que é o processo onde é a fonte de calor quente recebido durante o ciclo, né? Então, onde eu tenho o quê? Uma expansão isotérmica. Tá? No diagrama apresentado, a expansão isotérmica ocorre no trecho em que o volume aumenta, mantendo a temperatura constante. Tá? E esse processo é de B para C. Tá?
Então já temos a resposta do item A, item C. Agora vamos para o item D. O item D, ele pede para você calcular a energia solar média transferida ao coletor em 1 hora, tá? Então ele deu algumas informações no exercício. Vamos só voltar lá para a gente retomar esses dados. Então, no item C, aqui, ó, deu destaque, ó. Então, a energia solar a conversão de energia solar em energia elétrica, aproximadamente 30% de eficiência. Então, de toda a energia que entra, eu tenho uma eficiência em torno de 30% na geração de energia elétrica, dando uma potência em torno de 15 kW. Nessas condições, estime o valor da energia solar média em joules transferida ao coletor durante 1 hora. Então a gente sabe a eficiência é 30%, a potência elétrica gerada é de 15 kW. Tá? Eu quero calcular o valor da energia solar média transferida ao coletor durante 1 hora, considerando essa eficiência de 30%. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Então, o que eu sei da eficiência? Eu sei que a eficiência no sistema é justamente a razão entre a energia de saída e a energia de entrada. Então, por exemplo, se entrou, vamos falar um exemplo geral, assim, só para você ter uma ideia. Se entrou 100 joules de energia e eu tenho 30% de eficiência, e daqueles 100 joules eu consegui utilizar de forma efetiva 30 joules, né? Então, essa letrinha grega aqui a gente usa para representar a eficiência do sistema, tá? Então, usando os dados do problema, eu tenho 30% de eficiência, eu tenho a potência elétrica gerada, que é 15 kW, tá? Watts aqui é dado em joules por segundo, tá? É importante que você saiba esses conceitos relacionados a algumas grandezas, tá? O tempo de funcionamento. O tempo de funcionamento é 1 hora. O que é 1 hora? 3.600 segundos. 60 minutos vezes 60 segundos. Energia elétrica produzida. Como eu sei que a energia elétrica é potência vezes tempo, eu vou usar esse fato para justamente calcular a energia elétrica, né? Então, eu tenho a potência? Tem 15.000, né? 15.000 watts. O tempo, já dado em segundos, é 3.600. Com isso, eu consigo calcular a energia elétrica já em joules. Por que já sai em joules? Porque eu estou colocando que o W aqui é joules por segundo, tá? Usando a definição da eficiência, o que eu vou fazer? Eu posso calcular a energia de entrada, né? Eu tenho a eficiência, tenho a energia de saída, que eu já calculei aqui. Então, exatamente aqui, ó, eu vou colocar a energia de saída, exatamente 5,4 vezes 10 a sétima joule. Aí é só fazer a conta. Se você fazer a conta, a energia solar, que é a energia de entrada, é da ordem de 1,8 vezes 10 a oitava joules, tá? Então, a gente aqui acabou de concluir o item C da questão, uma questão relativamente bem clássica, né? Então, eu acredito que se você focar em questões relacionadas a boa parte do conteúdo de física que gira em torno de estudar ciclos termodinâmicos dentro dessa temática, você tem uma grande chance de ir muito bem nas questões de física, porque você vai ter um entendimento muito maior a respeito dos conceitos fundamentais, tá? Então, só para concluir, então,
a energia solar, a energia de entrada do sistema é 1,8 vezes 10 oitava joules. Tá? Então o que a gente tem de resumo aqui? No ciclo termodinâmico motor de Stirling, processo termodinâmico de A para B, eu tenho o processo isovolumétrico, mesmo volume, eu tenho o aquecimento do gás. Tá? De B para C, eu tenho um isotérmico, ele recebe calor da fonte quente. De C para D, isovolumétrico, e a característica é energética, é o resfriamento do gás. E de D para A, eu tenho um processo isotérmico, que rejeita calor para a fonte fria. Né? Então, esse é o resultado da primeira questão. Eu acredito que ficou explicado em detalhes. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que eu posso implementar nas próximas resoluções. Obrigado e até a próxima.